Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao canal Teologando. Eu sou Ezequias Cunha e eu estou aqui para estudar com você a Palavra de Deus. Por que eu estou aqui nesse canal dedicando esse tempo a estar entregando esse conteúdo para você? É mais um aí que quer ser visto na internet, com um canal no YouTube? Não, para te falar a verdade, eu já venho me esquivando faz tempo disso. Sinceramente, eu não queria fazer isso, mas Deus ele vem me chamando e eu venho me sentindo um Jonas de estar fugindo de levar a palavra de Deus, porque eu sei que eu tenho um chamado. Quando Deus me chamou, Ele me chamou para levar a palavra dele. Ele me pegou dentro de um bar onde eu estava tocando, eu era músico da noite, eu tocava sertanejo, e eu tive ali um encontro com Deus. E aí Deus falou muito forte comigo, e Ele falou que eu precisava sair dali, seguir os caminhos dele e levar a palavra dele. Aliás, todas as pessoas que aceitam a Jesus, elas têm por obrigação levar a palavra de Deus, levar o evangelho a outras pessoas. Porque a partir do momento que você aceita Jesus, você vira um discípulo dele. E a ordem que ele deu aos discípulos foi que levassem o seu evangelho, que pregassem a todas as nações. Então, como eu vou pregar a todas as nações? Ah, mas já tem um monte de gente pregando por aí, deixa para esses caras. Não. Cada um tem que fazer a sua parte. E eu entendo que a minha parte eu consigo fazer também através de um canal no YouTube. Eu consigo fazer de outras formas também, em outras redes sociais, ou conversando com pessoas. Conforme a gente se você ficar aqui nesse canal, aliás, já quero pedir para que você se inscreva, para que você curta, para que você compartilhe, para que você ative o sininho das notificações, para você saber quando eu estiver colocando conteúdo aqui, e para que você possa também ir me conhecendo melhor aos poucos. E aí você vai entender um pouco mais sobre o porquê de que eu tenho esse desejo enorme de levar a palavra de Deus, tá bom? O que eu vejo hoje, eu vejo duas situações. Eu vejo situações de pessoas saindo da igreja por conta muitas vezes de um excesso de religiosidade da liderança, de que começa a apertar aquelas pessoas ali e elas começam a respingar, principalmente jovens. Eu sempre me perguntei sobre aquele texto: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E aí eu sempre ficava pensando, cara, mas me libertar do quê? Eu vim para a igreja, parece que eu estou sendo mais sufocado, parece que eu estou sendo apertado. Eu sei que muitos religiosos vão falar que não, que você realmente é o teu eu querendo te matar, é o diabo querendo derrubar você. Não. Quando você realmente se liberta, quando você conhece de verdade a verdade, você realmente se liberta. E aí você passa de medo de doutrinas a se relacionar com Deus, a você servir a Deus, a você sentir a graça de Deus. Porque eu vejo também que muitas religiões até falam que não estão mais debaixo da lei, que não seguem a lei, mas se você olhar bem para as doutrinas, é lei pura. Eles não pregam a graça, eles não mostram a graça de Cristo. E nós estamos vivendo no tempo da graça, e Deus ele tem coisas maravilhosas para nos mostrar. E é muito bom servir a Deus quando você se liberta de toda essa situação de doutrinas, de dogmas que te acorrentam. Existem doutrinas bíblicas, mas existem muitos dogmas nas igrejas. Tem igreja, por exemplo, que você não pode usar barba. Eu não vou citar nome de denominações aqui, mas você pode tirar suas conclusões depois. Tem igreja que se o irmão tiver uma barba, ele não pode participar de um louvor se ele é um músico, por exemplo. Mas aí um bigode ele pode usar. Gente, isso é militarismo. Isso não é doutrina. Não é doutrina bíblica, é militarismo. E existe também hoje muito forte no nosso meio a teologia da prosperidade, a teologia coaching, aonde esses pregadores levam você a acreditar, por exemplo, a teologia da prosperidade, que se você servir a Deus você vai ser próspero, você não vai ter doença, você não vai passar por dificuldade, desde que você contribua, desde que você tenha fé para contribuir. E pelo contrário, se você não estiver contribuindo, você vai ser amaldiçoado, Deus não vai abençoar teus negócios, você não vai crescer financeiramente. E isso não é o que Cristo prega. Isso não é
Isso são líderes espirituais, pastores de igrejas, querendo acorrentar você. Entende? Tem alguns que até pregam com sinceridade. Eu já vi em outros canais pastores, bispos de outras igrejas pregando assim com fervor, ou debatendo o assunto com outros pastores e falando que acreditam porque existe essa teologia da prosperidade. Não existe a teologia da prosperidade. Existem pessoas ricas na Bíblia, cheias de riqueza, por exemplo, Davi, Salomão, Abraão. Jó foi um dos homens considerados mais ricos, mais poderosos da terra. E aí quando Jó vai lá e perde tudo porque Deus permite, para mostrar a fidelidade dele, os amigos de Jó começam, se você for lá e estudar o livro de Jó, você vai ver que os amigos de Jó já estavam, parece que, querendo colocar essa teologia de prosperidade na cabeça de Jó, falando que o que estava acontecendo com ele era porque alguma coisa de errado ele tinha feito, e aí tinha perdido seus bens, seus filhos. E hoje algumas igrejas vêm colocando isso. E aí muita gente vem procurando as igrejas porque eu vou naquela igreja lá porque eu sinto que lá eu vou ter prosperidade, porque lá meus negócios vão acontecer. Então assim, não é pecado um cristão ter dinheiro, e não é pecado um cristão ser rico. Eu gosto de dinheiro, eu quero ganhar dinheiro cada vez mais com os meus negócios, eu tenho meus negócios. Mas eu não posso cair na ideia de que se não está acontecendo para mim, é Deus que está segurando, porque aí eu caio num erro, um erro muito grave, de eu achar que Deus ele tem seus queridinhos aí na terra. E isso não é bíblico. Aquele irmão ali eu vou abençoar ele, aquele homem, aquela pessoa ali eu vou dar frutos, vou dar riquezas. Esse irmãozinho aqui não. Esse aqui eu não vou dar dinheiro para ele não. Ele está sendo fiel ali também, mas não vou dar dinheiro para ele não. Então Deus não age dessa forma. Existem promessas maravilhosas para nós aqui na Bíblia, que eu vou mostrar para você. Mas Deus ele não age dessa forma. Eu acredito que existem pessoas habilidosas com dinheiro, habilidosas em fazer dinheiro, e fazem licitamente, não ilicitamente. Tem pessoa que ele tem ali a habilidade de pegar uma quantidade de dinheiro e multiplicar. Eu conheço pessoas que são multimilionárias, que são fiéis a Deus. Mas é o que você me diz de uma pessoa que agora tivemos a pandemia pouco tempo atrás. Um casal de amigo meu, cristão, sincero, temente a Deus. Eu não consigo lembrar de pessoas tão boas de coração como eles. E os dois faleceram de Covid e deixaram uma filhinha de 7 anos. E aí? O que você me diz? O que esses líderes que pregam essa falsa prosperidade, essa falsa doutrina de que se você serve a Deus, tudo vai estar bem na tua vida. E aí? Estão em pecado? Eu não acredito nisso. Entende? Não é isso que Deus quer nos mostrar. Façam um exercício. Pesquisem na internet como morreram os discípulos de Jesus. Como foi o fim da vida deles. Pedro, ele foi crucificado de cabeça para baixo a pedido dele. Eles iam crucificar normal, mas a pedido dele, por não se achar digno de ser crucificado como Jesus tinha sido crucificado, o mestre dele ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. João é um dos poucos discípulos que, pelo menos a história conta que ele morreu de morte natural. E eu vejo João um discípulo que foi diferenciado, porque ele teve a visão do Apocalipse. Eu vou falar sobre ele aqui na Bíblia depois. Ele foi jogado no óleo quente para ser morto. E aí sim, Deus livrou ele. Por quê? Não sabemos. Porque Deus ele tem a sua forma de agir com cada um. Então tem coisa que é mistério. Então se eu for comparar, aí se os discípulos fossem se comparar, falar, mas espera aí, João é o queridinho de Deus. Os outros todos foram mortos com mortes horríveis.
Você entende? Então, teve poucos discípulos que morreram de morte natural. Bartolomeu, por exemplo, foi um discípulo que ele foi espancado, foi colocado ainda vivo dentro de um saco, segundo a tradição, jogado no mar para morrer afogado. Paulo, o apóstolo mais citado na Bíblia, o que mais teve, vamos dizer assim, uma relevância, né? Pelas cartas, por toda a história de Paulo que você já conhece, ele foi decapitado. Então, assim, o que tem para nós, quando nós aceitamos a Jesus, pode ter muitas bênçãos, muitas maravilhas aqui nessa terra, pode ter muita coisa material. E se estiver, tudo bem. Agora, se não estiver, tem que estar tudo bem também. Porque o que Jesus promete para nós é algo muito melhor. Eu vou ler um texto da Bíblia aqui para você. E esse texto é um dos textos que eu mais gosto. Então você vai ouvir muito eu falando sobre esse texto aqui. Que é João falando lá em Apocalipse. João e Jesus. É meio que um diálogo ali, porque João está tendo a visão. Se você estiver com a tua Bíblia, pega ali e abre em Apocalipse 21. Eu vou ler desde o verso 1 de 21 até o verso 7 para você entender esse diálogo aqui. Olha só, João falando. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia mais. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, os quais ele virá. Eles serão seus povos. O próprio Deus, olha só, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele aqui eu acho lindo isso, ó. Ele enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Então perceba, se ele fala que não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro e nem dor, aqui ele está falando do povo de Deus. Então o povo de Deus vai passar por isso sim. É comum. Isso vai fazer parte da nossa vida até Jesus voltar. Vamos ter morte, vamos ter tristeza, vamos ter choro, mas lá nesse dia não haverá mais. Aquele que estava sentado no trono disse... Isso até aqui foi João falando. Agora Jesus entra falando, porque ele está relatando uma fala de Jesus. Estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois essas palavras são dignas de confiança. Aí João fala: e disse-me ainda, está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. Ó, presta bem atenção aqui agora nisso aqui. O vencedor herdará tudo isto, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. O vencedor. Como que pode haver um vencedor? Aonde que há um vencedor? Em batalhas, em guerras. E lá em João 16:33, Jesus também fala para os discípulos: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então o que eu estou querendo trazer aqui para você não é que nós, por sermos filhos de Deus, por sermos cristãos, por sermos crentes, nós precisamos ser pobres, nós precisamos ser miseráveis. Não. Nós podemos ser ricos, ter riquezas, mas isso não pode ser o ponto de relacionamento com Deus. Se você for rico e perder tudo, você tem que continuar sendo temente a Deus. Se você perder um ente querido, eu sei que isso é dolorido, eu não consigo imaginar, eu tenho meus filhos, eu não consigo imaginar eu perder um deles.
mas eu não posso deixar com que isso interfira no meu relacionamento com Deus. Porque se eu tenho fé de verdade que isso aqui que está em Apocalipse vai acontecer, eu acredito que lá eu vou encontrar com eles novamente. Então tudo, gente, tudo se trata de Deus, Ele querendo que o seu povo se prepare para ir morar com Ele. Não é para que nós juntemos tesouro nessa terra. Se tiver, beleza. Se ficar rico, ganhar dinheiro, hoje está sendo um momento bom para ganhar dinheiro na internet. Mas não deixa que isso atrapalhe o nosso relacionamento com Deus e use dessa riqueza para servir. Não adianta você ganhar dinheiro e não servir outras pessoas, não ajudar outras pessoas. Talvez você não esteja ganhando dinheiro por isso, porque Deus conhece o teu coração e sabe que se você ganhar, você vai se afastar dele e não vai servir a ele. Então tudo que nós tivermos de bens financeiros, nós temos que usar para servir também, servir ao reino. Eu quero estar trazendo aqui nesse canal assuntos, alguns polêmicos até. Eu quero trazer assunto também de incentivo a você, mas não aquela teologia coach de fazer com que você enche o seu coração, mas que você saiu dali, você acaba depois se frustrando, porque eu posso ter falado alguma coisa aqui, e você achar que, nossa, agora vai acontecer e não acontece. Não. Eu quero trazer para você aqui realidade da Bíblia, teologia, para que você entenda. Eu quero ensinar você também, que ainda não sabe, a estudar a Bíblia. A gente vai estar trazendo isso no canal também. Você estudar da forma correta, para que você entenda as passagens bíblicas, para que você não seja pego por líderes que usam textos fora de contexto para mexer com a sua cabeça. Tá bom? Então, mais uma vez, segue o canal, deixe seu like, ativa o sininho das notificações e à medida do possível, à medida do tempo, você vai me conhecendo, você vai entender que eu não estou aqui para ser mais um na internet, até porque meu tempo é curtíssimo para eu poder conseguir gravar os vídeos. Mas eu estou aqui porque eu quero levar o evangelho puro de Deus, ajudar a pregar esse evangelho a todas as nações. Esse é o meu desejo. E se você quiser, deixa um comentário. Pode até me xingar, pode falar que não concorda. Mas se tem algum assunto que você queira saber melhor, deixa no comentário também ali, que a gente pode criar conteúdo em cima desses comentários que vocês vão estar fazendo aqui embaixo, tá bom? Um grande abraço, um beijo no coração de vocês e fiquem com Deus.